É isso aí, pessoal. Estamos aqui na sessão 2, ROV no Brasil, né? É uma sessão muito importante, porque quando terminar você aumentará o seu conhecimento sobre a carreira de piloto de ROV no Brasil, saberá um pouco mais sobre as operações com ROV, saberá também sobre as classes de ROV, seu uso nas operações petrolíferas e vai aumentar o seu conhecimento sobre ROV simuladores. É um capítulo muito importante, uma aula interessante. Vamos à primeira aula dessa sessão, aula 4, um pouco sobre a carreira. Nós aqui começamos dizendo que muitos de nós ficamos empolgados como vemos pela primeira vez um ROV. Alguns pensam que piloto de ROV também precisa saber mergulhar, mas na verdade o controle remoto fica na superfície em uma cabine, né? Esse aqui é um bom exemplo de cabine de comando, né? Vou aumentar um pouco aqui o zoom, fica mais fácil de observar. Esse aqui é um modelo de cabine, nem todas são iguais, mas basicamente contém 3 assentos, né? Um para o supervisor, 2 para os pilotos, e esses 2 assentos ficam justamente localizados aqui no painel de comando de operações do ROV, onde você vai ter as manetes, acionamentos diversos, né? Controles, painéis de instrumentos, monitores, né? Nós vamos ver em um vídeo nessa aula ainda, e você vai poder observar, apesar de ser um sistema antigo, mas vai ser muito bom poder comentar, né? E passar para vocês algumas informações. Aqui também nós temos o lado do supervisor, com o computador para ele fazer os relatórios diversos, né? Alguns monitores para ele acompanhar também a operação. E note que aqui embaixo tem um transformador. Geralmente tem um transformador dedicado ao escritório, né? Porque a parte toda eletrônica, a alimentação do ROV, ela é separada, é isolada, para não ter interferência, né? Então tem aqui atrás, geralmente atrás desse container, né, tem uma continuidade aqui com transformadores, transformadores diversos, até para 3000 volts, né, que é necessário para alimentação do motor elétrico que aciona as bombas, né? Então nós temos que essa cabine é chamada de control van. Então pela primeira vez que você entrar, você vai se deparar com algo que parece até um videogame avançado, né? Mas só que para operar esse robô submarino navegando no fundo do mar é necessário um conhecimento teórico e prático, né, específico, porque não é tão simples, tão fácil assim. Porque você tem que acompanhar movimentos de estruturas submersas, controlar seus movimentos, condições de correnteza forte, monitorar informações vindas de instrumentos do veículo, tomar decisões a tempo, né, durante a operação com um certo retardo, um delay. Porque que ocorre? Você tem o ROV numa profundidade de 3.000 metros, são 3 km de cabo, né? Sempre vai ter um retardo. É claro que os equipamentos novos tentam compensar isso. Você também tem que dominar essa tecnologia, né, que é complexa, falar inglês, né? Tem que lembrar de ter pelo menos um inglês intermediário. Não precisa ser avançado, mas intermediário é necessário, porque você tem muitas companhias multinacionais, estrangeiras, e vai ter que ser utilizado o inglês. Executar diversas outras atividades, pois você não faz parte de uma classe que apenas opera equipamento. Você não é que nem um piloto de aeronave, entra lá, pilota e o pessoal da manutenção faz a manutenção. Não, você faz tudo. Você tem que saber manutenção, limpeza, pintura do sistema, conservação, toda a unidade, né? Aqui tem um exemplo aqui, ó, pessoal fazendo tratamento, combate à corrosão e pintura, né? O piloto de ROV vai ter que fazer isso também, senão o sistema vai deteriorar, vai acabar. Então, olha, o bom piloto ele é formado pela prática, experiência e não por ser um jogador de videogame. Engana quem joga muito videogame e acha que vai chegar lá dominando essa tecnologia. Você tem que ter calma, sangue frio, atenção, muita responsabilidade, grande conhecimento dos limites do uso do veículo, saber em detalhes a operação a ser realizada, quais as imagens que são importantes para o cliente,
dominar os controles de operação do veículo, ser ágil, cuidadoso com a imagem que envia para o cliente, evitar a todo custo balanço, zoom a todo instante, deve ficar preocupado com a posição do ROV em relação aos objetos no fundo, principalmente com correnteza muito forte. Um descuido e o umbilical do ROV pode se enrolar em alguma estrutura ou a coluna, e o piloto vai ser obrigado a interromper constantemente a operação para resolver o problema. Quero mostrar para vocês aqui um vídeo, é só um resumo do que aconteceu por falta dessa atenção, tanto por parte do ROV quanto por parte do operador do BOP. Você vai ver aqui. Isso aqui é a boca do poço, que já está pronta com anel de vedação para o BOP assentar. E olha lá, o BOP passa direto, batido, vai para o fundo do mar. Olha o prejuízo. Olha a suspensão que levanta. Por quê? O operador de ROV ele tem que mostrar a frente e a 90 graus. A frente e a 90 graus. Para dar segurança para quem está operando o BOP poder assentar ele. Que são aqui, se não me engano, é um mergulho a quase 3.000 metros de profundidade. Ou 2.000 metros. Alguma coisa assim, entre 2.000 e 3.000 metros. Então, tem swell, tem correnteza, tem um rive muito alto, muito elevado. E você vai ver quando o operador virar 90 graus, você vai ver que a boca do poço não está tão próxima assim quanto parece. Então esse é um problema da imagem que você fornece. Nossos olhos eles erram, Você vê a imagem assim e pensa que está já na posição e não está. Nossos olhos erram muito. Você vai ver que ele vai contornar agora, vai mostrar 90 graus e a boca do poço está bem distante do BOP. E muita sorte, porque o BOP é conectado com uma sequência de tubulações gigantescas, vai mostrar agora ali, são tubulações gigantescas. Se elas se soltarem, quebrarem, partirem e cair em cima também do ROV do BOP, nossa, é um acidente feio. Olha lá, a distância que está, boca do poço, BOP, muito distante, Então, é aquilo que eu estava falando aqui. Um bom piloto ele tem que ter uma visão espacial e prever grande parte da situação de risco para o veículo e para a operação. Se você não prever isso, você vai ser conivente. Você deve navegar sempre escolhendo a melhor opção, ter um bom relacionamento com todos os envolvidos. O início pode ser bem difícil dependendo desse tipo de operações, porque se for operação só de observação você vai ganhando prática. Mas se for desse tipo aí com muita responsabilidade, você vai ter que ganhar boas experiências de navegação e operação com o tempo. Outra, boa comida. Vou ter aqui, cuidado para não aumentar muito de peso. Por quê? É muita comida. Você tem que tomar cuidado. Senão você aumenta colesterol, aumenta o peso. Meia-noite tem ceia, 3 horas da manhã lanche, 6 horas da manhã café da manhã, 9 horas lanche, meio-dia almoço, 3 horas da tarde lanche, 6 horas da tarde é a janta, 9 horas da noite lanche, aí começa tudo de novo. Então se você não tomar cuidado, vai lhe prejudicar, porque você não resiste, é muita coisa. Então olha, trabalhar em equipe é outra coisa que a gente precisa reforçar aqui. Ninguém trabalha sozinho, tem que trabalhar em equipe. E não é fácil, não é tão simples quanto parece, mas é importantíssimo se integrar ao ambiente de trabalho da unidade. Normalmente a bordo, com apenas uma unidade de ROV, a equipe é composta de um supervisor e 2 pilotos, apenas. Já em algumas embarcações você pode existir mais de um sistema de ROV também, com a existência do superintendente que gerencia as 2 equipes. O iniciante na carreira, então, ele geralmente, o que acontece? Sobrecarrega o parceiro da equipe, e por isso deve se esforçar mais naquelas atividades onde consegue atuar melhor. Deve ser proativo, não ficar lendo nenhum jornal ou revista aguardando ser chamado para o serviço. Não é sair mexendo em tudo, porque deve ter o bom senso para não causar problemas. Mas deve também respeitar a organização da oficina, guardar as ferramentas no local apropriado. Deve ser o mesmo local dessas ferramentas que você vai encontrar em todas as unidades. Você não pode relaxar com manutenção, senão vai sobrar para outra equipe ou para você mesmo na sua hora de folga. Tem que lembrar que todos estão no mesmo barco, como se diz.
a limpeza, a organização, cuidado com o equipamento, sistema, de responsabilidade de todos. Assim, no momento de falha operacional, as duas equipes a bordo devem se esforçar em conjunto para tornar o sistema novamente operacional, independente de estar no horário de folga. Isso é imprescindível para que todos os integrantes da equipe, né, possam fornecer, né, para o sistema essa permanência, essa continuidade, né, da existência dele, né. Nós vamos falar aqui, depois eu vou mostrar melhor, né, é só um comentário sobre o livro de mergulho. Livro Mergulho e os registros, né? O livro Mergulho é onde ficam registrados os trabalhos realizados com ROV, com data, hora registrada até o final do mergulho. Existe também o livro de manutenção diária. Uma boa manutenção é essencial para o sistema, mas nada adianta se cada mergulho o veículo for danificado, porque senão o sistema vai estar sempre com problema, né? Então esses livros eles vão relatar informações que vão para um relatório diário de operações, para o sistema de relatório de falhas, manutenção, mantendo assim uma história detalhada do sistema. A gravação e edição de imagens também para fiscalização é necessária. E qualquer material de desembarque precisa ser acompanhado de uma guia de embarque ou desembarque material, né? Sendo que uma cópia de todos os documentos deve ficar arquivada no sistema. Olha, porque você não pode sair subindo com qualquer coisa a bordo, nem descendo. Tudo tem que ser registrado, tem que ser avisado, comunicado à empresa, à companhia aérea, à Petrobras, né, que está lá à frente, ou seja, ou a Shell, a Chevron. Todo mundo tem que saber o que está acontecendo, é importante, né? Eu vou mostrar um vídeo aqui que é um resumo de embarque e desembarque. É só um exemplo, tá? Está bem resumido, tá? Uma sequência aí, né? Só para você ter uma ideia, a gente fazer um comentário. O helicóptero chegando, né, vai pousar na unidade, o pouso é muito limitado, a área é limitada, mas esses pilotos são treinados, né, com uma certa excelência, são muito bons. Já vivi as épocas ruins no ano de 90 com pilotos ruins, mas várias situações, né, perigosas, mas agora não, agora eles são bem treinados, né. E os acidentes são pouquíssimos acidentes. Às vezes a gente ouve falar, fica horrorizado, mas são pouquíssimos. Acontece menos do que acidente automobilístico. Aí eles já colocam as malas ali do lado de fora e você pega, porque conforme eu disse antes, que você ao embarcar, você não pode embarcar com a sua mala, ela vai ser colocada lá. Bom, já teve um embarque, aqui a gente já parte para uma operação. Aqui é a parte do checklist. O pessoal está fazendo checklist no ROV para poder prosseguir algum mergulho. Então, verifica braços, luzes, níveis de óleo. O checklist é demorado, né? 10, 15 minutos aí de checklist aí, né? Abastecimento do veículo com óleos, com verificar compensadores. Aí ele já fez isso tudo, ele fecha a área por segurança, porque quando abrir o moonpool ali, né, vai descer o cursor, fica um operador aqui, ó, no guincho e o outro lá monitorando e passando as informações. E quem está lá no comando lá dentro é o supervisor. É claro que o supervisor também pode ficar na equipe externa e deixar um piloto mais experiente lá dentro também, né? Aí o cursor é muito fácil de descer com o cursor, a gaiola tem controles diversos, né? Aí já a equipe a bordo lá dentro, já desceu a gaiola. Eles acompanham, vão sair aí em operação, isso aí é saindo da gaiola. Você vê a movimentação do tether, né? Vê que tem correnteza e swell, que o veículo já caiu fora para a direita. Isso aí é um tipo de operação de limpeza do housing aí, que precisa colocar o anel VX para assentamento do BLP, né? Sempre tem que fazer a limpeza, que é importante para ter uma boa vedação. Aí vai colocar um anel de vedação, que a gente chama anel VX, que é um anel especial, né? O ROV também que coloca, ele vem, já tá, o anel tá do lado esquerdo ali da câmera, né, para colocar, tá pronto para colocar com o braço esquerdo. Geralmente o esquerdo é de 7 funções, o direito é de 5. Então agora ele vai com o braço de 7 funções, olha lá, vai colocar o anel VX. Tem que ser com muito cuidado para você não danificar a superfície do anel nem a área de vedação, né? Ele coloca e ele tem ali uma ferramenta de anel VX que ele aciona e ela libera o anel.
Aí você pode navegar de novo. Ela acionou, liberou o anel. E pode sair e observar o assentamento do BOP. Olha lá, o BOP chegando. Diferente daquele que desceu direto, porque ele mostra 90 graus, mostra de frente. Ele está girando com o ROV e mostrando que o funil está por cima. Agora ele pode descer. O funil ajuda na guia, tá vendo? Um assentamento perfeito. Tá? E aí tem uma série de outros procedimentos. Um mergulho desse demora muito, mas aqui está tudo reduzido. Só para a gente ter uma ideia. O BOP está aí assentado, sendo assentado, o ROV retornando para a gaiola. O nosso colega ali, ó, anotando no livro, no dive log, olha lá, hora, ROV retornando para a gaiola. Ele anotou ali. Ele anota tudo. Eu vou mostrar o livro para vocês também, umas páginas do livro, para vocês terem ideia. O ROV chegou, ficou de frente, virou, de frente para a gaiola, vira e vai recolhendo. Tether, né, mantendo ele esticado, não muito para não danificar, né, e com a outra câmera ele auxilia a entrada. Tem um clamps ali que vai travar o ROV em cima, ali o clamp travou para ele não cair fora da gaiola. Chegando ao convés novamente, vai ser lavado com água doce, né, não pode ser com água salgada, que tem que tirar água salgada. Lavado, inspecionado, fazer o pós-dive, anotado no livro. Aí já é à noite, desceu de dia, já está chegando de noite, porque são operações demoradas. Aí simulando que acabou a quinzena, está indo embora, sai de colete já, né? Pegou a mala ali, deixou a mala no chão e o helicóptero vai embora, tá? É isso aí. Vocês podem procurar esses vídeos aí, essas sequências, esses negócios, digitando lá trabalho com ROV no YouTube. Tudo isso tem no YouTube. É de domínio público, você pode acessar à vontade. Então, olha, vamos falar do livro de mergulho. Antes de continuar ali, eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Eu tenho aqui o pré-pós-dive. Ó. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? É um exemplo de ROV pré-dive, né? Checklist. Número do mergulho, localização, operador, a data, a hora que começou, a hora que terminou. Aqui você vai dando, coloca as suas iniciais, comentários. Por exemplo, faz inspeção visual aí, dos propellers, aí você vai botar aqui, ó, hélice do thruster vertical, né, direito, né, danificada, né, ou com dente, faltando um pedaço, partida, com vazamento ali no thruster, você vai anotar, né? Ou então tudo ok, né? Verifica se os thrusters estão girando corretamente, verifica a iluminação, níveis de óleo, tudo você anota no checklist. Cada empresa tem o seu checklist, tá? E o livro de mergulho, ele começa com esse aqui, né? Essa página aqui onde você vai anotar ROV Dive Log, vai anotar a embarcação, a localização, a data, número do mergulho, pessoal que está em operação, supervisor, os 2 pilotos, né? As condições de mar, de mergulho, né? Se você vai descer com um swell elevado, correnteza, né? Rive, então tudo você tem que anotar aqui. O propósito do mergulho, por exemplo, mergulho para assentar BOP, né? Mergulho para polir, limpeza do house, assentamento, colocação de anel VX e assentamento de BOP, tudo no mergulho só. O resumo do mergulho você vai preencher depois do mergulho, né? Total de tempo na água vai preencher depois também. Todas as informações aqui são importantíssimas para o supervisor ou algum piloto mais experiente fazer o RDO, Relatório Diário de Operações, tá? A outra parte que tem, que é aquela que nós vimos ele anotando lá, é esse aqui, que é a hora e a operação, né? Por exemplo, X horas ROV na água para acompanhar assentamento BOP, né? Determinada hora BOP assentado, ROV monitorando o nível de bola do BOP, e vai por aí até ele retornar, né? ROV retornando ao convés, ROV no convés,
né? No caso, se for em inglês, ROV Indicate, né? ROV On Deck, né? Aí você vai pós-dive. Quer dizer, depende da companhia, né? De onde que você estará localizado. Outra coisa, o bom relacionamento com a fiscalização é importante. Por quê? Né? A equipe tem que demonstrar alto nível de profissionalismo, boa conduta, vai adquirir confiança, né? E vai ter apoio do fiscal no momento de uma falha de equipamento, agilização de voo e até subida de sobressalente numa hora de emergência. Se você não fizer isso, né? Você não for parceiro da equipe, você vai prejudicar todo mundo, até o sistema e a companhia, né? Então depois vai ser puxado a orelha lá pelo gerente de operações, além do supervisor pegar no teu pé. Então olha, você tem aqui aquilo, conforme já falei, o pré-dive, ROV Dive Log, tá? Pessoal, nós temos aqui também que falar sobre a unidade da ROV. Ela possui, unidade completa possui oficina, sala de controle, área externa do ROV, que é delimitada, equipamentos, né? Depósito de materiais diversos, área de lançamento com guincho, né? Que deve ser isolada também na hora da operação, né? Nós vamos comentar sobre isso nas operações. E um supervisor que faz parte da equipe junto com mais 2 pilotos, que é conforme a equipe é reduzida. E sem uma boa supervisão o sistema se deteriora rápido, né? Por quê? Porque olha, eu já vi muitos se revoltarem porque recebe atividade de limpeza e pintura. O piloto às vezes não quer, eu sou engenheiro eletrônico, eu não faço isso. Eu estudei mecânica, eu não vou ficar pintando nada, eu já estou engraxando aqui. Não. A manutenção é completa e é importante manter tudo funcionando em bem feito estado. Então uma hora você vai estar pilotando, outra hora vai estar engraxando o cabo armado, o guia cabo do sistema de lançamento, retirando ou limpando bandeja, descarte de óleo, fazendo reterminação de cabo armado ou de fibra ótica. É tudo muito versátil. Então você tem uma oficina que você pode levar parte do equipamento do ROV lá para dentro para fazer a manutenção. Aquela que é maior tem que ser feita na própria área, no próprio ROV, não tem jeito. E outras tem que ser enviado para a base, né? Porque você não tem condição às vezes de fazer a bordo, né? Você tem que lavar, aqui estão lavando com véis, né? Não tem como escapar dessas situações, mas lá dentro da oficina você desmonta as coisas, trabalha com a parte mecânica, né? Então olha, profissão de operador de ROV é o que? É para um multitarefa. A maioria das empresas oferecem curso de aperfeiçoamento na área, acrescentando diversas competências do profissional, né? Então tem que lembrar que você já leva o seu diploma de eletrônica ou mecânica ou afins, né? Esse curso é obrigação sua, mas as competências diversas que vão surgindo a empresa vai oferecendo para você e você tem que aproveitar. Outros cursos também são disponibilizados, alguma empresa paga, outras não, você tem que fazer, que é o CBSP, o RILT, né? Dependendo de operações, NR35 trabalha com altura, NR10 é eletricidade, porque você trabalha com 3.000 volts, NR33 espaço confinado para alguns casos. E o piloto de ROV precisa possuir diploma a nível médio, de preferência em eletrônica mecânica ou afins, com registro no CREA. Ser piloto e estar disposto a trabalhar em equipe, aprender novas tecnologias, ser dinâmico e proativo. Guarda isso. Ser piloto de ROV é estar disposto a trabalhar em equipe, a aprender novas tecnologias, ser dinâmico e proativo, tá? A gente tem aqui também algumas fotos aqui, ó. Nesse caso aqui, vou ampliar aqui para você ver. Combate a incêndio, CBSP. Tem uma piscina lá, você vai aprender como minimizar o calor, né? Em equipe. É claro que se você não for fazer parte da brigada de incêndio, você não vai ficar fazendo isso a bordo. Mas você precisa saber que no caso de emergência, falta alguém na brigada e não tem outra pessoa para colocar, com autorização você vai ser posto. Não é assim também, vai lá. Tem que ter certeza que você sabe fazer o serviço também, né? Outra aqui, você vai aprender a entrar na baleira. Tem que aprender, porque a bordo você não vai poder ficar entrando que você danifica o equipamento de salvatagem, né? Tem outras coisas aqui dentro que não pode ficar mexendo,
E é perigoso, você arrebenta um gancho desse, ela inclina, arrebenta, quebra, cai, vai todo mundo se machucar. Para que vai arriscar? A manutenção é sempre feita, tem que fazer manutenção. Por isso que eles entram lá na baleeira para fazer manutenção, trocar suprimentos. Mas você vai ter que aprender, né? Porque tem uma ordem certa de entrada, tem que manter calma, não pode sair atropelando todo mundo, né? Tem que tomar muito cuidado, tá? Então nós temos aqui que o piloto, hoje também conhecido como operador de ROV, possui um plano de carreira com isonomia. Isso é importante, adotado pela maioria das empresas no ramo. Em geral, nós temos essas funções. Em geral, não quer dizer que é assim, mas pode se tomar como base: piloto júnior de ROV ou trainee, piloto técnico de ROV grau 2, piloto técnico de ROV grau 1, piloto técnico sênior de ROV, supervisor de ROV. Depois vai adiante lá, superintendente, etc. Gerente. Algumas empresas ainda criam subdivisões dessas funções, criando uma tabela com cargos e salários, permitindo ao funcionário percorrer níveis de promoção num determinado período de tempo, desde que se obtenha as devidas competências, com treinamento adequado, né? Os cursos são oferecidos pela maioria das empresas, com diversos níveis de dificuldade, dependendo do objetivo a alcançar. Isso é bom quando você tem mais funções ali, mesmo que é muito degrau para chegar a piloto sênior, mas é bom que cria desafios, você aprende mais, porque é muito curso para você fazer, muita competência para adquirir em pouco espaço de tempo, se você não tiver as subdivisões. Olha, a gente tem que agradecer a essa arquitetura, né, de carreira, a esse IMCA, International Marine Contractors Association, que é uma associação internacional que ela promove melhorias ajudando os associados, que são as empresas marítimas, em relação a essas atividades, tanto para treinamento como para competência também, né? Então aqueles que se qualificam através do certificado de treinamento, eles têm que obter a competência, compreendendo as técnicas que serão utilizadas de acordo com o conhecimento adquirido. Tem que estar familiarizado com equipamentos do qual se tratou no curso, compreender métodos utilizados, ações esperadas em uma emergência, compreender as maneiras com que as ações afetam a equipe do sistema, né? Então é um modo de você ter competência adquirida com experiências anteriores, mas deve complementar com novos treinamentos adicionais que a empresa vai julgar necessário, tá? Aqui tem uma foto de vazamento de gás, só para vocês terem uma ideia, um pôr do sol muito bonito, você pode aproveitar. Uso obrigatório de EPI, né? Tem um EPI que é básico. O piloto deve ser competente em diversas áreas simultaneamente. Competência, treinamento deve ser específico para cada área. Até mesmo as tarefas mais simples devem ser bem executadas, exigindo certo grau de competência para obtermos também a segurança correta para todos os envolvidos na atividade, pois acidentes em dado instante ficam mais propensos e acontecem. Se eles acontecerem quando o profissional relaxa, né, devido à simplicidade da atividade e falta de competência, nossa, dá um processo enorme. Então, olha, ao chegar ao local, presta atenção em tudo, né? O piloto deve se dirigir à sala de rádio ou local indicado pelo recepcionista, né? Se for o primeiro embarque, o chefe de segurança da unidade também vai ser notificado, junto com o médico e o enfermeiro. Todo mundo vai te dar assistência, vai conversar com você. O técnico de segurança, ele vai apresentar as normas de segurança da unidade, avisos sonoros, luminosos, postos de abandono, no caso de emergência, né? Em algumas unidades, se estiver trabalhando com presença de H2S, que é o ácido sulfídrico, você vai ter um procedimento mais adequado, vai ter que fazer treinamento com uso de máscara, cilindro de oxigênio para escape, né? Que deve existir no local do ROV até ao bote salva-vida, né? Todos devem utilizar sempre o EPI, pelo menos o padrão, né? No local de trabalho, que são basicamente o quê? Capacete, bota, macacão, óculos de segurança, luva, protetores auriculares. E na maioria das unidades não é permitido o uso dessas roupas sujas. Você está trabalhando lá e vai entrar no habitat, no refeitório, sala de estar, salão de jogos, cinema ou então no camarote, você tem que tirar. Tem local apropriado para você retirar e colocar outra roupa. E é extremamente proibido o uso de bebida alcoólica, droga, substância tóxica
E o médico tem que ser informado sobre os medicamentos. Você não pode entrar com remédio sem receita. A receita tem que ser nova, de até 3 meses de validade, né? Não pode fazer uso de medicamentos sem autorização. Não é permitido fumar, mas algumas unidades têm um local apropriado com uma PT liberando o local, tá? Então, ó, outra coisa também, peso máximo de bagagem que você pode levar em helicóptero Petrobras de 15 kg. Lembra? Se você quer levar mais, lembra daquilo que eu falei, tem que ter autorização. Poder levar? Pode, tem que ter autorização. Lembre-se de se aproximar transversalmente de cabeça baixa, ao se aproximar afastado da aeronave durante o embarque e desembarque usando colete salva-vidas somente. O uso de qualquer outro acessório, como chapéu, boné, bolsas, são expressamente proibidos durante o embarque na aeronave. Não coloque na sua bagagem aerosóis, armas, máquinas fotográficas, celular, computador, sem a devida autorização por escrito da companhia, porque toda a bagagem vai ser registrada no embarque, né? Lembra, tudo tem que ter documentação, repito. O trabalho do piloto consiste de 15 dias no mar, 15 dias em casa, de recuperação. Aproveite a folga. Embarcado, o trabalhador faz 12 horas por dia, seguidas ou intercaladas. Pode ser 12 horas intercaladas. Sendo que as 12 horas de descanso pode se divertir assistindo filme, indo lá no cinema que tem na unidade, né? Indo na academia, tem academia, musculação. Pode até se comunicar com a família por computador, telefone, mas respeite o horário de trabalho para não prejudicar a equipe durante a operação de ROV. Já vi muita gente fazer isso, né? Fica lá, tá trabalhando, fala que vai no banheiro e não volta, quando a gente vai procurar, tá lá, alguém caguetou, tá no telefonema. Então é isso aí, pessoal. Boa aula para vocês e até a próxima.